Oi, tudo bem com vocês? Como vão as coisas? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Então, meu nome é Maristela Barcelos, mãe, esposa, professora, mulher e cristã. E eu quero conversar com vocês hoje sobre Eva. Eva foi a primeira. Gente, olha só que privilégio. Normalmente ser a primeira, ser o primeiro, é uma coisa que mexe com todo ser humano. Nós podemos considerar essa palavra, primeira, sobre dois aspectos. Ser a primeira a fazer alguma coisa ou ser a primeira em alcançar, o primeiro lugar em algum concurso, alguma coisa, algum aspecto. Pois muito bem, Eva foi a primeira mulher, a primeira esposa, a primeira mãe, a primeira dona de casa. Olha só que privilégio. Por outro lado, ser a primeira a fazer alguma coisa sem ter alguém que te ensine também é um grande desafio. E Eva passou por isso. Vocês já pensaram sobre isso alguma vez? Porque não teve ninguém para ensiná-la como cuidar de uma casa, como cuidar de um filho, como ser esposa. Ela foi a primeira. E então não tinha, um mentor, um coaching, alguém que pudesse, uma professora, uma mentora que pudesse auxiliá-la. Ela teve que aprender, como nós dizemos, com o andar da carruagem. Como a gente diz, no andar da carruagem as melancias se ajeitam, no caminhão. Pois então, ser a primeira a fazer alguma coisa requer de nós realmente muita sabedoria, porque afinal de contas nós vamos ter que fazer aquilo ali pela primeira vez sem saber se o resultado será positivo ou negativo. Bem, Eva passou por esse desafio. Normalmente, quando a gente pensa em Eva, só pensa no aspecto de que a Eva foi a mulher que desobedeceu a Deus e que, portanto, apesar disso, por conta disto, o pecado acabou entrando no mundo. Mas eu quero falar sobre Eva, sobre um outro aspecto também. O aspecto que a Bíblia nos traz. A missão que Eva recebeu da parte de Deus para atuar junto ao seu marido, Adão. Afinal de contas, ela teve a grande missão de ser a auxiliadora, de ser a ajudadora. E isto é um papel maravilhoso. Nós não precisamos ter em mente que nós temos, que estar na crista da onda. Não. O papel de auxiliadora também é um bom papel, também é uma missão muito bonita. E uma coisa, que Eva não precisou passar, pelo menos no início de tudo, foi por comparações. Porque nós, hoje em dia, enquanto mulheres, nós passamos por diversas comparações. Somos comparadas com a mãe, somos comparadas com a sogra, com as cunhadas, com as irmãs, com uma outra profissional, do teu setor. Nós sofremos muitas comparações e não é fácil você ser comparado com alguém. Parece que o outro sempre faz melhor que você. Eva não precisou passar por isso, Afinal de contas, não tinha ninguém para que ela fosse comparada. Ela foi a número 1 em tudo. Mas uma coisa que eu acho lindo, muito lindo com relação a Eva, é que ela foi pensada por Deus. Ela foi desenhada por Deus. Ela foi planejada por Deus. Que privilégio! Deus, o nosso Senhor e Criador, parou o momento do seu dia para pensar sobre essa figura feminina, Eva. Nossa, eu imagino Deus pensando cada detalhezinho que seria colocado nesta mulher.
Cada detalhe que nós temos hoje foi pensado um dia. A primeira mulher precisa ser especial. E nós tivemos sim este privilégio na figura de Eva, de ter sido a primeira mulher pensada. De onde eu vou tirar? Como eu vou fazer? E Deus, na sua infinita sabedoria, criou nós, mulheres, seres maravilhosos. Em Gênesis 2, do versículo 18 ao 25, nós vemos ali o papel que Deus determinou para esta mulher. Nós temos ali realmente dito, por Deus, o que esta mulher deveria fazer. Como esta mulher foi criada. Nós, mulheres, aparecemos, em destaque. Temos ali uma passagem dedicada a nós. E nesta passagem, ela nos faz pensar, no mínimo, sobre 3 coisas. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é que nesta passagem nos faz pensar sobre a incompletude do homem. Ou seja, o homem, Adão, estava ali, feito, já com as suas funções, porém, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, que o homem, só ele, a natureza e os animais, seria incompleto, que ele precisava de alguém à sua altura para lhe fazer companhia. E Deus, então, nos criou. A Bíblia relata: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. E eis que nós surgimos na face da terra. Tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo o que Deus faz é maravilhoso. Deus sabia que o homem, que o ser humano é um ser relacional, que ele precisa conversar com alguém, que ele precisa interagir com alguém. E por isso Deus criou Eva. Não sei se vocês já viram aquele filme Um Náufrago, onde um homem fica sozinho numa ilha e que ele sente necessidade de conversar com alguém. E ele acha uma bola no mar, se eu não me engano, e ele dá nome àquela bola, Ele conversa com aquela bola, porque o ser humano é relacional. Nós precisamos conversar um com o outro. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos interagir. E esta junção de homem e mulher, ela é perfeita. Nós sabemos, que atualmente o mercado dos pets tem realmente ganhado uma proporção, astronômica. Muitas pessoas preferem conviver com animais a ter filhos, por exemplo. Às vezes, dependendo da pessoa, me parece que beira quase que uma doença. Me desculpa, quem pensa diferente. Eu tenho uma cadelinha, mas pegamos uma guaiteca de rua, na porta do mercado. Amo a minha cadelinha, ela é a coisa mais fofa. Mas, gente, nenhuma cadelinha, nenhum cachorrinho, nenhum gato, nenhum passarinho vai tirar o lugar que o ser humano tem na minha vida, na tua vida. A relação entre os seres humanos, ela é perfeita, porque um fala, o outro escuta, um pergunta, o outro responde, um completa o outro. Eva foi a primeira esposa, Adão foi o primeiro marido. Eles foram, os inauguradores desta célula chamada família, deste matrimônio, desta relação entre cônjuges, entre homem e mulher, marido e esposa. Eles foram os primeiros. E sim, fizeram
tudo para dar certo, né? Porque afinal de contas, a Bíblia não relata que ambos se divorciaram. Não, mesmo após, né, a questão do pecado, da desobediência, eles permaneceram juntos. Esta relação foi a primeira e ela permaneceu. A segunda informação que essa passagem de Gênesis nos traz, nos diz que então, além de ser a companheira, né, de caminhada, Eva também era a sua auxiliadora. Ou seja, ela tinha um papel ativo nesta relação. Ela tinha um papel que não era só de espectadora, né? Ou ali uma figura para exibição. Não, ela tinha sim um papel ativo. O que faz um auxiliar? O que faz, né, uma ajudadora? Faz com que determinada situação, determinado projeto caminhe, dê certo, né? Ambos vão pensar juntos a maneira de chegar a uma solução de um problema, por exemplo. Eles são auxiliadores, um auxilia o outro. E este papel lá da antiguidade, ele continua mais vivo do que nunca. Nós, mulheres, somos sim grandes auxiliadoras. Nós não precisamos ter esta coisa aí que o feminismo prega, né, de sermos o cabeça da relação. Não. O nosso papel é auxiliar e em nenhum momento nós somos diminuídas por isso. Não. Nós vamos sim estar junto nessa engrenagem, fazendo com que esta relação dê certo. Hoje em dia, quando nós não sabemos muito como fazer alguma coisa, nós podemos sim recorrer às nossas amigas, à mãe, à avó, colegas. Se nós não sabemos fazer alguma coisa, nós podemos pesquisar no YouTube, por exemplo, né? Nós temos algumas fontes, né, de auxílio para a nossa vida, coisa que Eva não teve. Nós temos hoje muitas maneiras de aprender a fazer as coisas. E isto deve ser um papel nosso. Quando nós não sabemos fazer alguma coisa e nós devemos buscar conhecimento. Existem várias maneiras de nós aprendermos a fazer as coisas. Gente, uma leitura de um livro pode te auxiliar. Uma leitura de uma revista, de um jornal, ouvir um podcast, sabe? Ouvir, assistir vídeos. Nós podemos aprender a fazer muitas coisas. E nós, como mulheres, hoje nós temos um papel de auxiliar também a outras mulheres. Quem sabe você não tem uma amiga precisando de uma ajuda? Auxilie essa sua amiga. Uma parente, né, que está necessitando de um auxílio. Nós temos este papel de auxiliar nosso marido, mas também de auxiliar o nosso próximo, os nossos filhos, nossos colegas, nossos vizinhos. Isto faz parte da relação ser humano. Seres humanos são relacionais. Nós podemos e devemos, sim, auxiliar sempre que for possível. Apesar, né, de alguns movimentos aí tentar nos masculinizar, nós somos femininas. Nós somos mulheres que temos, sim, características especiais, coisas que são nossas, coisas que são características da mulher, do ser feminino. Nós, mulheres, somos realmente muito coração, somos detalhistas e isto faz diferença no ambiente, onde quer que nós estejamos. Um olhar feminino faz diferença. A terceira coisa também que nesta passagem, né, ela nos remete, nos faz pensar, né, que Eva foi a primeira esposa, a primeira mãe, né? Depois, futuramente, foi a primeira sogra. Também
Deus diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles construirão uma família. Não quer dizer que nós vamos abandonar a nossa família de origem. Em momento algum, Deus nos orienta desta forma. Muito pelo contrário. Deus nos afirma na Bíblia, né, que nós devemos honrar pai e mãe. Porém, esta relação, este matrimônio, esta relação conjugal, ela deve sim ter limites com relação às nossas famílias de origem. Gente, porque quando nós permitimos que a nossa família de origem, né, daqui a pouco comece a ditar regras, né, coisas que aconteciam lá, que isso deve acontecer dentro da tua família também, pode ser que isso venha a causar problemas. Nossas famílias não são perfeitas. A minha família não é perfeita. A família do meu marido não é perfeita. Mas quando nós temos algumas coisas que a gente já sabe que deram errado lá, nós vamos fazer o possível para consertar, para que na nossa família esse erro não se repita. Por isso, é muito importante que cada família habite uma casa. Tem o ditado, né? Quem casa quer casa. Isso é fato. Porque quando todo mundo, né, de repente, essas famílias todas ficam muito juntas. E olha, gente, percebam, eu não estou dizendo em momento algum que tem que haver uma separação. Eu estou dizendo que tem que haver um equilíbrio. Porque quando essas famílias ficam muito juntas, o que acontece? O problema de um núcleo vira problema de todos, né? A confusão que aconteceu entre um casal, daqui a pouco afeta, né, os outros casais também. Nós precisamos entender que não é à toa que Deus relata isto, que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. É preciso que nós tenhamos, sim, na nossa família, no nosso núcleo, uma certa separação da grande família. Sejamos mulheres sábias, equilibradas, que mantenham a harmonia no lar. Isto fará toda a diferença quando os filhos chegarem, na construção da personalidade, né, desses filhos, que terão no seu pai, na sua mãe, bons exemplos a serem seguidos. Se você também, marido e mulher, tiver a Bíblia como a sua bússola orientadora. E eu quero dizer uma coisa para você, mulher. Continue sendo a primeira. Seja a primeira a levantar e a orar pelo seu marido, pela sua casa, pelos seus filhos. Seja a primeira a dar um bom dia. Seja a primeira a preparar um bom café. Seja a primeira a demonstrar carinho. Eva foi a primeira mulher e teve que aprender a fazer as coisas na marra. Nós hoje podemos e devemos sermos mulheres diferenciadas e que possamos sim auxiliar os nossos de casa e, se possível, auxiliar aqueles que estão no nosso entorno. Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo.